Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 53, Nanael, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do Ás de Copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos a sacerdotisa, o arcano maior de número 2. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a Imperatriz, o arcano maior de número 3. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais aqui a energia do Ás de Copas. Nós temos o 10 de ouros e também a carta, vejamos, do arcano maior de número 13. Sobre o arcano maior de número 2, nós temos o 9 de ouros e também a energia, a vibração da carta do 5 de ouros. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a Imperatriz, nós temos a carta do valete de ouros e também vejamos a carta do 9 de copas. Gratidão. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho para comigo e para com o canal. Vejamos sobre o Ás de Copas. Nós temos a carta da âncora. Sobre a sacerdotisa, nós temos a carta do chicote. E sobre a imperatriz, o arcano maior de número 3, nós temos o mensageiro, o cavaleiro. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida por um Ás de Copas. Então traz a perspectiva do toque, né, do divino, a conexão com o sagrado e uma conexão profunda com aqueles que não estão mais aqui no plano material. Isso eu falo correlacionado à carta, né, da família, os pais, os avós, os bisavós, te protegendo e lançando aqui sobre você muita luz e muito brilho. Precisa buscar essa sabedoria ancestral, né? Porque nós temos abaixo desse Ás de Copas uma energia do 10 de ouros. Então é paixão, a alegria e a esperança, né, de um futuro feliz correlacionado às questões afetivas, sentimentais, familiar ou também de cunho material. Só que o tarô pede para que você esteja um pouco mais aberta para a energia do amor, para receber, né, o toque do divino sobre você. Então você sendo preenchida por muito amor e alegria. Então não é possível
conter essa taça aqui que já está cheia. Então, é receptividade, se permitir, né, a plenitude. A necessidade aqui de se render, como eu disse anteriormente, à alegria, à felicidade e ao êxtase. No sentido aqui de canalizar essa energia de paz e de muita amorosidade para os seus. Né? Então, para aqueles que estão solteiros aqui, há um novo começo, né? Uma conexão, uma possibilidade, se você assim estiver aberta a isso. Isso traz também as emoções intensas e um amor especial ou uma nova fase, eu diria aqui, emocional dentro do seio familiar. Até porque esse 10 de ouros, como eu disse anteriormente, é a necessidade aqui de honrar a ancestralidade e buscar a sabedoria dentro desse campo ancestral. Então, os compromissos familiares aqui firmados, né? Muito, muito forte. Então, é a criação de um legado voltado à tua casa, ao teu ambiente. Nesse sentido também de trazer um pouco mais a energia espiritual para dentro do nosso lar. Então, para que você possa aqui continuar a viver em sua obra e em seus descendentes. Nós temos aqui o 10 de ouros como a energia, né, da riqueza da família. E buscar esta sabedoria ancestral. Nós temos o arcano maior de número 13, que traz aqui uma influência no presente sobre a energia do signo de Escorpião, né? O oposto complementar de Touro. Então traz aqui uma fase, né, de transição e de transformação. A carta, né, a representação aqui da carta de Escorpião, ela traz uma metamorfose. Né? Uma necessidade de que você precisa abandonar o teu antigo eu do passado. Ou eliminar as coisas do passado que estão refletindo no presente, que não são mais necessárias. Tudo aquilo que traz um definhamento lento. Então você precisa enfrentar aqui novas formas ou um novo estilo de vida. Então esse arcano maior traz início de grandes mudanças. Mas um ponto-chave aqui no presente pode estar correlacionado a uma fase aqui de um relacionamento que está terminando, para que você possa dar a uma outra fase um pouco mais harmoniosa, porque é preciso, né, renovar a dinâmica do relacionamento ou até mesmo aqui colocar pontos finais naquilo que não são necessários, ou você avaliando o que precisa ser deixado para trás para que algo novo possa surgir. Então, essa carta sempre traz essa perspectiva de abraçar as mudanças. Então, é necessário abraçar as coisas novas para que haja aqui crescimento pessoal. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. O presente, ele sempre é influenciado pela energia do passado. O ontem vai influenciar diretamente o hoje. Então, são essas energias. Nós temos a sacerdotisa, né, que é a necessidade aqui de introspecção profunda dos sentimentos. É uma necessidade de ficar em silêncio e buscar respostas por meio da intuição e da meditação. A necessidade de se conhecer um pouco mais. Então, se você teve essa intenção ontem, lá no passado, e não colocou essa intenção agora no presente, reflita sobre essas questões. Você precisa se conhecer um pouco mais, meditar, se aprofundar no eu interior, trazer essa recordação e essa sabedoria inata, né, através dessa conexão espiritual. Olhar para dentro. Essa carta, ela traz essa grande visão, essa sabedoria, essa sensibilidade espiritual, mas que pede para que você se aprofunde um pouco mais nesse conhecimento. Então, ouvir sempre a voz da intuição. Só que essa carta também é uma carta de inação. Por exemplo, toda vez que nós queremos fazer uma ação, pare, reflita, medite
e aí você vai fazer a ação. Cuidado também com a passividade sentimental, com a energia de carência que você pode estar refletindo aqui no teu presente. Até porque você deve confiar no teu processo intuitivo sempre e não apressar as coisas. Aqui nós temos uma influência mística e segredos daí do passado sendo revelado, vindo à tona. Então, a sacerdotisa pede para que você mergulhe um pouco mais dentro do teu campo espiritual, né, e busque essa sabedoria, vamos dizer assim, ligado à perspectiva do sagrado feminino. Abaixo dessas vibrações, nós temos o 9 de ouros. E o 9 de ouros é a necessidade aqui de colocar os projetos, as metas e intenções materiais em movimento. Até porque são conceitos lá do passado que você não colocou, né? Não se expressou. Então, você precisa aqui colocar essas ideias em movimento dentro do campo material, porque você vai vencer pelo teu próprio esforço. Então, pode ser um trabalho, um negócio, e você vivendo por completo os frutos, né, do teu trabalho. Então, aqui é a plenitude, o amadurecimento, o sucesso garantido, as conquistas. Mas as conquistas materiais, elas só podem acontecer de fato quando você fizer o movimento para isso. Mas que você tem que confiar um pouco mais em você, no seu próprio trabalho, sem essa necessidade, eu diria aqui, de depender diretamente das outras pessoas. E tem que tomar aqui um certo cuidado, porque o tarot traz uma influência negativa do passado sobre o presente, representado aqui pela energia dos 5 de ouros, que às vezes é uma energia fria. Você está dentro da sua casa aqui, protegido, protegida espiritualmente, mas há um certo isolamento, porque as pessoas que estão à sua volta, e esse isolamento pode ser de cunho espiritual, elas estão vibrando na falta, na pobreza, e isso de certa forma também vibra sobre nós. Então a gente tem que ter aqui um certo cuidado quando vier as formas pensamentos negativas e se substituir, né, essas formas pensamentos negativas por algo positivo, como eu sou, eu consigo, eu sou merecedor, eu sou merecedora, e aí transmutamos essa energia, tá? Então aqui é perda ou falta. Então, a necessidade de sobrevivência dos outros, e isso, consequentemente, acaba afetando o teu campo vibracional. Então, transmute essa energia. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui em algum local da tela, também o número, né, do meu WhatsApp. Bem, nesta perspectiva de futuro, nós temos a Imperatriz, está sobre o mensageiro, o cavaleiro. Então, notícias, movimentos, né? Coisas novas chegando. Aqui nós temos a Vênus, encarnada na Terra com muita sensualidade, com muita fertilidade. A carta da Imperatriz, ela traz um aspecto mais criativo, no sentido de usar a criatividade. Então, é como se você estivesse focando na criação de algo. Pode ser dentro do campo do trabalho, mas isso é para realizar algo. Então, eu quero trabalhar porque eu preciso realizar isso. Vou focar nisso ao qual eu quero materializar. E essa matéria, né, ela vai ganhando forma. Então, você precisa colocar amor, né? É a carta também da fertilidade, da maternidade. Então, nada mais é do que um processo de criação, ou beleza, ou vitalidade, ou o trabalho, os projetos sendo considerado por você como filho, porque o solo está fértil, mas você precisa colocar aqui o movimento e usar, como eu disse anteriormente, essa criatividade para que você possa materializar um bem. Então, o trabalho tem que ser focado nesta materialização, nessa concretização, e as coisas tendem a acontecer de forma rápida e segura. Então, essa necessidade também aqui de se abrir,
né, para um relacionamento mutuamente benéfico entre você e uma outra pessoa. Então, às vezes, os impasses são oportunidades de crescimento e traz essa energia da doação e da compaixão, porque também é a representação da força nos relacionamentos. A imperatriz traz sempre essa energia do arquétipo da mãe, da cuidadora, como eu disse anteriormente, né, do solo fértil, porque tudo aquilo que você plantar, você irá colher. Então é nessa perspectiva. Plantou agora, irá colher no futuro. Mas precisa colocar o teu lado criativo à disposição do campo material. Abaixo nós temos o valete de ouros, abaixo da imperatriz, que traz esse período de aprendizagem e de crescimento pessoal. Então, são relações sólidas e duradouras, mas é a carta da fertilidade, né? É a base produtiva. Então, é um despertar, é um recomeço na vida, mas é como se houvesse aqui algo improvável. Então, você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Não foi fácil, mas quais são as suas perspectivas de futuro? Como é que você quer estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, 1 ano? Projeta. É isso que nós estávamos falando anteriormente em relação à imperatriz. Tem que projetar e ir em direção a esse objetivo. E aí as coisas tendem a acontecer de forma rápida e segura e muito movimento. Então a necessidade aqui de paciência, de dedicação e de compreensão daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. Até porque nós temos também o 9 de copas e essa carta, né, ela traz aqui a conexão com pessoas amigas, a energia da satisfação, ter tudo de melhor que a vida possa te oferecer. Então essas pessoas amigas, elas vão te auxiliar nesses projetos, nessas intenções, trazendo a saciedade emocional, os desejos sendo realizados e compartilhados aqui também com pessoas que querem o teu bem. Aqui nós temos a energia da soma. Você cercada de bons amigos e de muita boa sorte. Então traz essa perspectiva, né, para a energia do futuro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 53, Nanael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118 e a mensagem diz o seguinte: você pode se beneficiar ouvindo músicas relaxantes, praticar visualizações e afirmações positivas. Cuide de sua saúde física, reservando tempo para o descanso e lazer. Não desanime. Invoque este anjo para continuar persistindo, assim poderá construir uma vida sólida para você e sua família. Nanael, anjo de número 53, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118. Desde já eu sou extremamente grato a ti, né, por assistir até aqui, e eu gostaria de fazer a leitura aqui de uma mensagem deixado por um de vocês aqui que segue o canal no vídeo anterior, e eu acabei aqui selecionando a mensagem da Sandra Maria, e ela diz assim: gratidão imensa, Vinícius. Gratidão a você e à espiritualidade amiga pelas orientações tão oportunas e necessárias. Eu que sou grato, Sandra, a ti, à espiritualidade, pelo carinho, pela conexão, pela troca. Fico muito feliz, né, por estar aqui me acompanhando há algum tempo, né, e sei que as leituras elas são direcionadas de forma coletiva, mas se a gente prestar atenção, sempre vai haver ali uma mensagem, uma conexão, algo que a gente precisa mudar, transformar para, né, crescer, evoluir e ser melhor. Então, sou grato a ti, bem como a todos vocês que me apoiam aqui no canal e que seguram em minha mão. Gratidão. Se você também quer que eu leia o seu comentário, deixa aqui no vídeo o comentário com o seu nome, o local de onde você está
assistindo o vídeo e quem sabe na próxima leitura não estarei lendo o seu comentário. Se possível também se inscreva no nosso outro canal, no Vinícius Castro, onde eu tento relatar um pouquinho mais o meu cotidiano. Criei esse canal para manter aqui esse canal de tarô em funcionamento. O link vai ficar aqui na descrição, como vai aparecer em algum local, o vídeo que nós postamos recentemente. Então, se possível, procure também aqui uma playlist no canal, que você vai encontrar vídeos também desse outro canal. Gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.